Olá, e nós estamos de volta aqui com o nosso papo de envelhecente. É isso mesmo, envelhecente, essa categoria que está aí passando dessa transição da vida adulta para a vida de idoso. E isso hoje tem uma outra característica de saúde, de prevenção, de tantas ações para se chegar bem, para se envelhecer bem. Vamos falar sobre isso já já. Vem cá, você quer ficar velho, velha? Eu espero que sim, porque a outra alternativa é bem ruim. Agora, como chegar lá? É isso que eu recebo hoje com muito prazer, Dr. Cláudio Viana, geriatra, que vai conversar com a gente sobre isso. Seja bem-vindo, é um privilégio conversar com você. Ana, um privilégio meu estar aqui e poder compartilhar esse momento com vocês. Hoje a gente ouve muito falar que os 40 são os novos 20, os 60 são os novos 40 e por aí vai. Nós estamos vivendo mais, isso é fato. E nós estamos vivendo melhor? Infelizmente ainda não. Vivemos mais, somos já uma sociedade de cabelos brancos, né? Uma sociedade prateada, mas ainda devemos muito aos nossos idosos, né? Porque passamos por um processo de transição epidemiológica muito acelerado. Enquanto países da Europa passaram isso por vários anos, ao longo de muitas décadas, nós envelhecemos muito rapidamente. E, junto com esse processo de transição demográfica, a epidemiologia não acompanhou, a sociedade não acompanhou, a economia não acompanhou esse processo de envelhecimento. Então, hoje corremos atrás, buscamos essa melhoria na qualidade de vida oferecida aos nossos longevos. E a própria mentalidade da sociedade também não acompanhou esse envelhecimento, porque o etarismo hoje é um preconceito muito democrático, né? Atinge todo mundo. Todo mundo. E pesquisas mostram, né? Recentemente, uma pesquisa feita com a imagem de um idoso, perguntaram na internet o que aquela imagem transmitia de sentimento para as pessoas. E, infelizmente, a grande maioria das pessoas remetiam sintomas negativos, ideias de que a velhice era fragilidade, de que a velhice era um problema, de que a velhice era uma dificuldade para a pessoa e, na verdade, não é bem assim, né? Mas, culturalmente, a sociedade ainda vê o idoso como um peso, como uma carga, como uma condição de doença. E não é. A gente, né, vê, eu sempre estou comentando sobre isso, eu fico, assim, muito indignada quando eu vejo editoriais de moda, roupas para você não parecer velha, cortes de cabelo que vão envelhecer você, evite. Velhice não é castigo, é privilégio, né? Exatamente. Como tu comentou, nós temos só duas opções, ou morremos cedo ou envelhecemos. Lutar contra a velhice é uma guerra perdida. Exatamente. Todos vamos e queremos e devemos envelhecer, mas buscando essa qualidade. E essa mudança na sociedade, essa mudança de visão é que vai transformar esse ambiente para que o idoso viva de uma forma mais satisfatória. Isso tem que acontecer para que contribua para a melhoria da qualidade de vida do idoso. Isso faz parte. Ele ser aceito. Pesa muito, né? Esse etarismo pesa muito na qualidade de vida dos idosos, né? Pesa bastante, impacta na qualidade de vida, impacta na saúde, né? Nós sabemos que pessoas que têm uma visão positiva sobre a vida, sobre o seu viver do dia a dia, têm qualidade de vida melhor. Quando eu tenho uma visão negativa, pessimista, a tendência é que mesmo que eu não tenha tantas doenças, tantas comorbidades, eu vá antes daquele que tem uma visão positiva da vida. Então, para indivíduos com mesma carga de doenças, aqueles que têm uma visão positiva sobre a vida vivem mais. E até indivíduos que nem têm tanta doença, mas que se sentem para baixo, que são negativistas, vivem menos do que aqueles que têm uma carga de doença maior, mas que têm uma visão positiva sobre a vida. Então, quer dizer, é um dos pilares fundamentais aí para o envelhecimento saudável, essa visão positiva, se enxergar bem em qualquer momento. Isso,
ter uma autopercepção de saúde positiva, né? Então, enxergar que apesar da doença, apesar das comorbidades, eu estou vivo e eu posso ainda muito. Um ponto importante sempre a gente destacar é que para o idoso, o conceito de saúde não é a ausência de doença. Se nós pensarmos que 80% das pessoas com mais de 60 anos tem pelo menos uma doença crônica, então o conceito de saúde para o idoso não é a ausência de doença. E nós só teríamos 20% dos idosos saudáveis. O conceito de saúde para o idoso é a capacidade dele funcionar sozinho. Eu posso ter a minha hipertensão, eu posso ter o meu diabetes, eu posso ter a minha tireoide alterada, eu posso ter a minha artrite, artrose, mas se eu sou funcional, se eu sou autônomo, se eu sou independente, se eu consigo fazer as minhas coisas apesar da minha carga de doenças, eu sou um idoso saudável. E é nisso que eu tenho que focar, na minha funcionalidade. Se manter ativo o máximo de tempo possível. Sempre com segurança, mas o máximo de tempo possível. E quando é que a gente começa a construir essa velhice saudável, com essa convivência saudável e com essas comorbidades? O nosso pico fisiológico de desenvolvimento se dá aproximadamente aos 30 anos. Então, até os 30, nós estamos subindo a ladeira, tá? E tudo aquilo que eu fizer de positivo para a minha saúde, para o meu autocuidado, mais alto eu subo. Dos 30 para frente, fisiologicamente, eu começo a descida, tá? Muitas pessoas dizem assim, chegou aos 40, eu comecei a sentir todo o peso dos 40. Na verdade, tu tá sentindo o peso que começou a descer ali nos 30. Então, até os 30, eu estou subindo. E tudo aquilo que eu fizer de investimento no meu cuidado, na minha saúde, me faz atingir esse pico o mais alto possível. Então, boas práticas de alimentação, atividade física, sono, não fumar, não beber excessivamente, todos aqueles cuidados que nós sempre recomendamos. Quanto mais eu praticar isso até os 30, mais alto eu subo. E aí nos 30 começa a descer. E dos 30 para frente, essa descida vai depender de o quanto eu subi e o quanto que eu continuo fazendo para me cuidar, para que essa descida seja mais lenta. Então, continuar cuidando da alimentação, continuar cuidando do sono, continuar praticando atividade física, vai retardar essa velocidade de descida. E mais longevo eu vou ficar. Muitas pessoas perguntam assim, poxa, mas eu tô com 60, tô com 70, eu nunca fiz atividade física, vou começar agora? Vai começar agora. A idade cronológica é só um número. A nossa idade está na cabeça, nas atitudes. Então, se eu tenho 60 e vou começar a correr, participar de corridas e maratonas, é sempre tempo. Quer dizer, a hora de se cuidar é hoje, é agora. É sempre. Não interessa quanto tempo você perdeu lá atrás. Dá para recuperar, ninguém precisa ficar muito desesperado. O que eu fiz ou deixei de fazer tem algum impacto? Sim. Mas fazer diferente a partir de hoje vai com certeza gerar impacto e benefício para a minha saúde. É porque essa nossa geração de envelhecentes aí, né? Eu vou fazer 60 ano que vem. Então, essa geração que está aí dos 45 até os 75 por aí, não se preparou para chegar nessa idade, né? A gente não se preparou para isso, nós não nos preparamos para os nossos pais viverem tanto e nem para ter tanto tempo os filhos em casa. Quer dizer, nós somos uma geração sanduíche aí complicada de lidar com a saúde física e mental, né? Na questão física, pelos cuidados, né? Vivemos loucamente e não nos cuidamos tanto. Usava bronzeador, não protetor solar. E mentalmente a gente não se organizou para a velhice. Ou a gente até pensou que se organizou, mas não deu certo. O que eu mais escuto é o seguinte relato. Eu me preparei para a minha velhice, eu planejei, eu pensei, eu queria ficar recolhido numa casa de praia ou no meu sítio, curtir os meus netos, curtir os meus filhos. Mas eu
cheguei aos 60, 70, 80 e eu esqueci de botar nos meus planos as limitações, as doenças que iriam aparecer. Eu esqueci que os meus filhos não iam estar próximos, que os meus netos iam estar longe. Então, muitas vezes acaba sendo muito frustrante, porque esse preparo da velhice foi sem uma orientação, sem um treinamento, sem uma visão de que as condições iriam mudar muito. E esse é o grande ponto no processo de envelhecimento. Eu trabalhar a minha resiliência, que é a minha capacidade de me adaptar ao novo. A minha cabeça ainda pensa, mas a perna não responde. Exatamente. A minha cabeça ainda quer, mas o braço não tem mais a mesma força. Eu posso subir no banquinho, mas eu esqueço que eu desequilibro muito mais fácil e posso cair e me quebrar. Então, eu tenho que me ajustar às mudanças. E esse é um dos grandes pontos no processo do envelhecimento. Trabalhar essa capacidade de se adaptar ao novo e aceitar. Porque o autoritarismo é muito grande, né, doutor? Exatamente. Porque, felizmente, hoje em dia não se aceita mais o uso de expressões homofóbicas, machistas, racistas. Mas as expressões etaristas está tudo bem. Para com isso, você parece um velho. Quer dizer, como se velho fosse, né, um castigo, fosse um problema, descartável. Eu não quero ficar velho, então, meu bem, morra antes. Porque é o único jeito, né, que a gente já falou sobre isso. É a solução. Então, aceitar-se. Entender que o envelhecimento é um fato, de que vai mesmo acontecer, né? Não temos como modificar isso. Não existe nenhuma pílulazinha mágica que combata o envelhecimento. Qualquer atitude, qualquer medida que prometa ser anti-envelhecimento, pode acreditar, é fraudulento. Não existe isso, não se reconhece isso. Todos nós envelhecemos. Não se inventou nada ainda que freie, que pare, que combata isso. O que se sabe e o que se inventou e não é novidade é que medidas de cuidados com a sua saúde fazem com que você envelheça de uma forma melhor. Pode ser que eu mesmo me cuidando, mesmo cuidando da minha alimentação, de atividade física, de sono, mesmo eu fazendo tudo isso, eu tenha problemas de saúde. Como eu disse, vai ter, 80% tem. Exatamente. Vai ter, mas eu vou enfrentar e conviver com aquilo ali sendo funcional, sendo capaz, tendo a minha autonomia e a minha independência preservadas. E isso é saúde na velhice. E um retrato que a gente tem dessa mudança da nossa sociedade está, inclusive, na tua área de atuação, né? Porque não era comum você ouvir falar em geriatras e hoje é uma especialidade muito necessária e que está vindo cada vez mais, né? Qual é a hora de se procurar um geriatra? Eu sempre brinco com as pessoas que me perguntam, essa pergunta é recorrente, com né? Com certeza, né? E as pessoas sempre ficam na dúvida e questionam, né? Mas com que idade eu posso procurar um geriatra? E aí eu sempre digo, quando o pediatra te der alta, já busque o geriatra. Quanto mais cedo for, melhor. Não existe uma idade mínima. É só depois dos 60, 70, 80? Não. Quanto mais cedo tu procurar um geriatra, um profissional que trabalhe na área da geriatria e gerontologia, mais tu vais poder trabalhar esse processo de envelhecimento. Porque o geriatra, o gerontólogo, ele não trabalha somente o cuidado da doença. A gente quer cuidar da pessoa. E esse cuidado da pessoa é voltado tanto para o tratamento das doenças da velhice, como para a prevenção e promoção de saúde, pensando lá na frente. Então, quanto mais eu fizer ali, como eu disse, aos 20, 25, 30, para atingir esse máximo de pico, eu sei que eu vou estar investindo no envelhecimento bem-sucedido. E essa visão do amanhã, de como vai ser, né? Se tu tá pensando hoje, com 20, 30 anos na tua aposentadoria, eu vou te alertar. Olha, não esquece que vai ter limitações. Aquela hortinha que tu estava programando, quem sabe se for suspensa, não é melhor porque pode ter dor nas costas. Então, todas essas adaptações, todas essas orientações,
o profissional da área de geriatria e gerontologia é capaz de fornecer. Então, quanto mais cedo se procura o geriatra, melhor. A realidade hoje, eu fui no médico A, B, C, D, E, ninguém resolveu nada, então aí eu resolvi trazer no geriatra porque ela está aqui com 80, 85 e aí agora está na hora de vir no geriatra. A hora já Perdemos tempo, perdemos tempo, né? O médico geriatra, ele tem um papel de gerente, de gerenciar o cuidado de saúde dessa pessoa. E ele vê a pessoa como um todo, na sua forma integral. Eu não vou ver só o coração da Ana Cláudia. Eu não vou ver só os rins da Ana Cláudia. Eu não vou ver só o pulmão, ou as articulações que doem, ou a cabeça que tem algum problema. Eu vou ver a Ana Cláudia por inteiro. E aquilo que não estiver na minha competência, eu vou direcionar para aquele profissional que está habilitado para determinada situação, para aquela situação. Porque às vezes a gente também fica pipocando de lá para cá e peregrinando e tentando achar uma solução e não consegue, porque está perdido. E em um desses o papel do geriatra, gerenciar esse cuidado de saúde, caminhar junto com a pessoa idosa. Olha, isso não é da minha competência, mas o fulano vai resolver isso para ti e tu volta aqui para me contar. E a gente segue o resto dos cuidados. E principalmente, aproveite a fase. Sempre. Aproveite a fase. Quanto mais viva. Vire o etarismo a teu favor, né? Dizer assim, não, isso é coisa de velho gagá, perfeito, então me deixa fazer o que eu quero. Uma das grandes sacadas que a gente tem que ter nessa fase da vida. Sempre ter um propósito. Amanhecer e sair da cama com um propósito. Então, estabelecer metas. Ter um propósito de vida. É isso que mantém o idoso vivo. Quer ver um idoso feliz, renovado, com as suas energias renovadas? Ele recebe a notícia de que um netinho novo está chegando. Ele tem um propósito, ele se cuida, ele se prepara, eu preciso esperar o meu neto chegar, eu preciso conhecer, ou é o neto, ou é o bisneto, ou é o tataraneto. Isso é um referencial, é um objetivo que ele quer alcançar. Então, ter um propósito, olha, eu sempre sonhei em tocar piano e nunca fiz. Sempre sonhei em fazer uma aula de dança e nunca dancei. Sempre é tempo para começar, sempre é tempo para fazer. Tenha sempre um propósito. Tá certo, doutor, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você e eu tomara que você continue ajudando tanta gente com essa simpatia, com esse espírito positivo. Obrigado, Ana. Foi um prazer enorme estar aqui e quantas mais vezes for preciso a gente está junto para poder conversar com os nossos idosos. Pode ter certeza que o nosso espaço aqui é o Papo de Envelhecente. Eu vou abusar muito de você ainda para frente. Fique à vontade. Obrigada. Gente, obrigada para você que ficou até agora acompanhando o nosso podcast e nós deixamos o nosso próximo encontro já marcado. Até lá!